Aos meus 20 anos de idade, o que que acontece? Depois que minha senhora mãe, Dona Maria, faleceu, eu fui para dentro da favela, da comunidade. Ali, eu comecei a me envolver com a rapaziada ali e teve um deles ali que foi indicado, assim, sabe? Quando você fala, não, o amigo é da hora e tal, pode encostar com ele, pode andar com ele, que ele é da hora. Encontrei, troquei ideia com ele na beira da comunidade e andamos juntos até uma viela. Nessa que eu entrei nessa viela, ele sumiu. Eu entrei num barraco, tinha umas meninas lá que eram amiga minha. Amém, entrei no barraco, deixei um presente, porque eu tinha ganhado dinheiro e trazido uns presentes para as meninas de ponto. Eu entrei em outro barraco. Nessa que eu entrei em outro barraco, na época lançaram um CD de rap, trilha sonora do Gueto, e eu tinha comprado esse CD. Eu tinha comprado e entrei dentro desse barraco. Aí tinha aqueles radinhos de CD da DVD, coloquei ali, tô tranquilo ali, ouvindo ali. Não deu uns 5 minutos, ele me chega. Ele chegou na porta do barraco e chamou pelo meu nome. E aí, Luiz, tá fazendo o que aí? Eu falei, não, tô por aqui, Marcos, e tal. E cadê as meninas? Eu falei, as meninas, eu fui levar as crianças lá no hospital. Nesse momento, ele entrou, o barraco de madeira, ele entrou e tirou o revólver da cintura. Eu tô sentado numa beliche e do lado tem um puff. Ele tirou o revólver da cintura e colocou na beliche em cima da cama. Olha só como que o diabo usa. O amigo, a gente não tem amigo. Teve uns 5 minutos, ele levantou e falou, eu vou dar um tiro na cocaína. Eu falei, vai lá então, eu vou do outro lado da comunidade que eu vou ver uma namorada minha que eu tenho. Ele pegou o revólver, pôs na cinta, os dois saiu. Ele saiu primeiro e eu saí depois, tranquei a porta do barraco e nós saímos numa ponte de madeira que tinha acesso no barraco. Nessa que nós saímos na rua de terra, nós ia entrar uma viela. Na hora que eu entrei, a viela, como ele é mais alto do que eu, à noite tem a luz de mercúrio, aquele poste, sabe? Aquela luz bem clara, eu vi um vulto. Nessa que eu vi o vulto, eu olhei para trás. Na hora que eu olhei para trás, essa moça que era meu pessoal, estava, minha esposa no caso, estava saindo de casa, já com suas malas. Amém. Entrei para o meu deleito e dormi. Cheguei às 8 horas da manhã, virado de madrugada, só trazendo só brisa para dentro de casa e fui me deitar. Ela foi embora e isso 8 horas da manhã. Deu 6 horas da tarde, da noite, eu me levantei para ir no banheiro. Quando eu me levantei para ir no banheiro, eu levantei para o banheiro e voltei. A casa no quintal que eu morava, 3 casas que tem. Aí no caso, aquela casa antiga, que não é aqueles vitrô que abre, mas é aquele vitrozinho normal. Eu colocava um lençol na janela para poder tampar a claridade. E quando a vizinha acendia a luz, clareava dentro do meu quarto. E você sabe, virada, assim, a neurose batia. Onde aconteceu o fato que eu me deitei, depois de usar o banheiro, eu me deitei e virei para a parede. E eu vi uma grande luz dentro de casa. Na hora que eu virei, estava sozinho, na hora que eu virei para ver se era a luz mesmo realmente da vizinha, e eu vi claramente, assim como eu estou vendo os amigos aqui que está participando, que está me assistindo, o Espírito Santo de Deus, uma luz tão grande, clareou tudo o meu quarto. Para mim ali, eu achava que naquele momento seria até um momento de brisa, né? Que eles falam momento de brisa porque eu ter virado, mas não, mas eu vi claramente ali, e naquele momento ali eu segui aquela luz que ela se movimentou no meu quarto e fui para a cozinha. Teve um momento que ela parou assim de frente comigo, assim, ela virou. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, diácono da Casa do Senhor. Estou aqui no canal Semeando Vida no YouTube. Eu tenho 39 anos. Queria falar um pouco de experiência da minha vida, o que eu passei e como que eu conheci o Senhor Jesus. Aos meus 14 anos eu comecei já me envolvendo dentro do crime. Somos em 5 irmãos, minha família nunca teve religião. Aos 20 anos eu perdi meu pai, perdi minha mãe, ou seja, minha mãe morreu dentro de casa praticamente, com efizema pulmonar, onde meus irmãos mais velhos decidiram cada um seguir sua história. Eu tinha um irmão que fazia parte, policial, hoje ele é aposentado, uma irmã que vivia no mundo, tem um irmão também que é dependente de química até hoje, também está no crack, até hoje não encontrei ele poucas vezes. E minha vida foi uma trajetória longa. Aos 14 anos de idade me envolvi no crime, passei em todas as FEBEMs do estado de São Paulo, que você pode imaginar. E nesse decorrer, depois que minha mãe faleceu, a minha vida foi o crime. Meus irmãos mais velhos, cada um tinha a sua vida, e casados, eu não queria atrapalhar a vida de ninguém, eu queria ter a minha história. Então eu comecei a trajetar dentro do crime. Aos 14 anos, comecei a praticar delitos pequenos, e comecei a me envolver dentro de uma pequena comunidade próximo da casa que eu morava. As amizades e me envolvi dentro de uma comunidade da Zona Leste.
Onde comecei a pegar uma certa idade, aos 16, 17, já me envolvi, já fui para FEBEM, passei em todas as FEBEM, igual eu deixei ressaltado aqui, onde eu conheci o cárcere. No tempo que eu fiquei no cárcere, no primeiro cárcere que eu fiquei 5 anos. Saí, aonde começou minha trajetória. Eu saí do cárcere ao ano de 2010 e conheci uma pessoa, conheci essa pessoa era do Ministério Quadrangular, eu me envolvi com ela, me casei, pouco tempo me casei, Deus deu tudo na minha vida. E nesse meio tempo que nós estava servindo o Senhor, o diabo veio e entrou dentro do meu casamento. Numa certa feita, uma festividade de virada de ano, nós olhamos para o outro e você vê que o inimigo é tão astuto que ela me ofereceu a cocaína. Nós já estava firme, eu estava trabalhando, estava tranquilo na presença de Deus junto com ela. E ela me ofereceu a cocaína, desse negócio, vamos que não vai dar nada, vamos experimentar e tal. Voltamos a usar cocaína. Aí, a partir do momento que nós voltamos a usar cocaína, nossa vida já virou um lamaçal de pecado. O casamento já não ia bem, eu já perdi o emprego e essa moça ela veio engravidar. Ela ficou esses 9 meses de gestação, o neném estava perfeito dentro do ventre. Fizemos a ultrassom, tudo normal. E veio o dia dela nascer, essa criança nascer. Essa criança nasceu, ela nasceu com uma formação no coração. No dia que eu fui lá no hospital lá levar a saidinha, que levava a saidinha, as roupinhas lá, e eu vi o Kevin Manuel. Coisa mais linda. Mas o médico falou que tinha que ir para UTI, porque ele não estava bem. Você olhando assim, o neném estava perfeito. Onde esse menino ficou 13 dias vivo dentro da incubadora, onde ele veio a falecer. A partir do momento que ele faleceu, aí começou a devastação dentro do meu lar. Essa mulher, ela começou a cada vez mais se entregar na cocaína, eu também na depressão por causa do menino, eu cumpri tudo para um moleque. Era o meu primeiro filho, eu tenho 39 anos. Aos meus 25 anos eu tive essa criança. E ele faleceu, Deus levou, acredito também até por permissão do Senhor, onde eu me separei desse relacionamento, fui morar na casa dos meus familiares, onde começou a minha trajetória. Aí onde eu comecei a me envolver no crime novamente, porque eu já tinha outras amizades para trás. Aí comecei a me envolver, fazer vários delitos, onde eu caí dentro do cárcere, caí na maior penitenciária do estado de São Paulo, Venceslau 2, onde eu tive um conhecimento com a maior facção criminosa do estado de São Paulo. Aí já vieram os convites, aonde eu acabei me entrando dentro dessa facção, aonde eu tirei, nesse decorrer dessa minha vida, eu tirei 9 anos de cadeia e saí, aí onde começou a trajetória. Eu comecei a fazer os maus delitos que a vida do crime nos ensina, e até hoje, até o tempo de 2024, onde eu conheci Jesus, para me deixar bem claro para vocês. Eu fiquei 10 anos dentro dessa facção do estado de São Paulo, e nesse decorrer desse tempo todo, só sendo usado pelo inimigo, só sendo usado pelo adversário. Eu vou contar um livramento aqui que eu tive aqui. Aos meus 20 anos de idade, o que acontece? Depois que minha senhora mãe, Dona Maria, faleceu, eu fui para dentro da favela, da comunidade. Ali, eu comecei a me envolver com a rapaziada ali, e teve um deles ali que foi indicado, assim, sabe? Quando você fala, não, amigo é da hora e tal, pode encostar com ele, pode andar com ele, que ele é da hora. Onde eu tive uns convites para fazer umas coisas erradas aí fora do São Paulo. E quando eu voltei, eu fui ajudar esse rapaz aí. Eu achava que ele era meu amigo. Uma certa feita, eu saí de casa com a mochila. Meu irmão falou, você pra onde você vai e tal? Eu falei, eu vou seguir minha história, meu caminho e tal. Ele me deu um abraço e saí. Nesse momento que eu saí do portão de casa, já passou um rapaz de moto que eu conhecia, que era o mesmo local exato que eu ia. Desci com ele de moto, para dentro dessa favela, onde encontrei essa pessoa. Essa pessoa dizia ser minha amiga. Encontrei, troquei ideia com ele na beira da comunidade e andamos juntos até uma viela. E nessa que eu entrei nessa viela, ele sumiu. Eu entrei num barraco, tinha umas meninas lá que eram amiga minha. Amém, entrei no barraco, deixei um presente, porque eu tinha ganhado dinheiro e trazido uns presentes para as meninas de ponto. Eu entrei em outro barraco. Nessa que eu entrei em outro barraco, na época lançaram um CD de rap, trilha sonora do Gueto, e eu tinha comprado esse CD. Eu tinha comprado e entrei dentro desse barraco. Aí tinha aqueles radinhos de CD da DVD, coloquei ali, tô tranquilo ali, ouvindo ali. Não deu uns 5 minutos, ele me chega. Ele chegou na porta do barraco e chamou pelo meu nome. E aí, Luiz, tá fazendo o que aí? Eu falei, não, tô por aqui, Marcos, e tal.
E cadê as meninas? Eu falei, as meninas, eu fui levar as crianças lá no hospital. Nesse momento, ele entrou, o barraco de madeira, ele entrou e tirou o revólver da cintura. Eu tô sentado numa beliche e do lado tem um puff. Ele tirou o revólver da cintura e colocou na beliche em cima da cama. Olha só como que o diabo usa. O amigo, a gente não tem amigo. Eu tinha umas roupas, que eu tinha comprado umas roupas quando eu vim, eu tinha um dinheiro, comprei umas roupas e tinha umas que não servia. Eu falei, ó, tem umas roupas aqui. Ele, não, obrigado e tal e tal. Falei, amém. Ele sentou do meu lado, não teve discussão nem nada. Pegou o revólver, pôs em cima, calibre 38, tô carregado, só Holly Pointer. Porque sabe quando a pessoa vai matar alguém, ela confere o revólver. Olha só que livramento que Deus me deu. Pôs a arma lá em cima da cama, eu tô escutando aquele rap e tal. Moleque novo, né, cheio de emoção e tal. A primeira bis 2004 da Honda que lançaram, eu tô ali, achando que eu tô ostentando. Ele sentou, não teve discussão. Teve os 5 minutos, ele levantou e falou, eu vou dar um tiro na cocaína. Eu falei, vai lá então, eu vou do outro lado da comunidade que eu vou ver uma namorada minha que eu tenho. Ele pegou o revólver, pôs na cinta, os dois saiu. Ele saiu primeiro e eu saí depois, tranquei a porta do barraco e nós saímos numa ponte de madeira que tinha acesso no barraco. Nessa que nós saímos na rua de terra, nós ia entrar uma viela. Na hora que eu entrei, a viela, como ele é mais alto do que eu, à noite tem a luz de mercúrio, aquele poste, sabe? Aquela luz bem clara, eu vi um vulto. Nessa que eu vi o vulto, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, ele me deu a canada com o revólver na minha cara, assim, puxou. Tec! Eu esquivei assim, eu falei, e aí, meu, o que tá acontecendo? E a lealdade, olha só a lealdade que a pessoa tem uma com a outra. Ele não falou nada, eu vi o diabo no olho dele assim, ó. E eu esquivei, ele foi de novo, como ele era mais alto, ele bateu mais 2 vezes aqui na minha cabeça assim. Eu fiquei até com a marca do revólver no rosto. Tec, tec! Picotou, ou seja, um calibre 38 na experiência de vida que eu tive dentro do crime, um calibre 38 não falha. Poderia ser uma pistola. Engasgar, ele puxar o carrinho, ela engasgar. Mas o 38, a agulha embutida, pode ser a bala velha. Ela bateu na bunda da espoleta e explode. Ali foi a mão de Deus. Porque se eu tivesse caído no chão, ele tinha me executado. Nessa eu corri na viela e virei. Por você ter ideia que, nossa, que eu me afastei um pouco assim, um metro, uns 2,5 metros. Que eu olhei assim para trás assim e falei, e aí, meu, tá fazendo a lealdade? Ele levantou o revólver e a bala saiu. Pegou no meu braço e varou. Se quiser até mostro aqui. Pegou aqui e varou. E outro tiro varou minha blusa. Que eu tava com o telefone na época, aquele C200 da Claro, que você comprava naquela caixinha. Eu tinha acabado de comprar um C200 cinza. Eu correndo. Nessa que eu tô correndo na viela, apareceu outro cara, saiu do barraco mexendo na blusa. Pra mim já tava junto com ele. Que naquela adrenalina toda, o cara tentou me matar, pô, era meu amigo. Eu tava ajudando o cara não tinha um dente na boca. Depois que eu vi dos meus malfeitos, eu ajudei o cara tentou me matar. Aí eu corri na viela, não caí. Se eu tivesse caído naquele exato momento, eu tinha sido executado ali, morto não fala, ele tinha falado e ele era um que fazia parte dentro dessa vida louca aí de organização. Aí eu saí correndo, eu corri uns 10 metros, eu corri, varão, corri uns 10 metros, só que eu entrei dentro de uma casa de uma menina que estudava comigo na época. E tal, pra mim, a bala tinha pegado na minha cabeça e no meu rosto. Eu falei, fui baleado, ela tá acontecendo, Luiz, tá acontecendo. Eu falei, tentaram me roubar. E nessa que eu percebi que ele ia vir atrás de mim, eu falei, não, tô entrando na casa dos outros, é perigoso ele fazer alguma coisa. Eu saí correndo. A adrenalina era tanto, e o sangue quente, que eu caí perto de uma casa do norte, onde tinham umas pessoas que me conheciam. Falou, Luiz, que foi, Luizinho? O que foi, Luizinho? Na época eu me conhecia como Luizinho. Eu falei, fui baleado. Aí, não, onde? Na cabeça. Acertaram minha cabeça e meu rosto. Ele falou, não te acertou não. Aí me tirou a minha blusa. Aí na hora que tirou a minha blusa, viu? A bala pegou e varou. Não pegou nenhum órgão, A outra pegou aqui na blusa, aqui. Como eu sou magrinho, se eu tivesse mais um pouco de corpo, tinha me rebentado as costas. A bala só furou a blusa e a outra pegou no braço e varou do outro lado. E nessa eu fui para casa. Nessa que eu fui para casa, o que acontece? Eu fui para minha casa, os meninos me ajudaram. Eu tenho um irmão que ele é policial. Isso daí, na época lá, a malandragem sabia, assim. Foi aquele vulco lá dentro de casa, balearam o Luiz e tal. O que aconteceu? Ele foi lá em casa lá e o que aconteceu? Eu fui pro hospital. E quando você chega no hospital, você tem que dar boletim de ocorrência. Tem que falar ainda, baleado. Aí nessa eu falei que é o seguinte, eu falei que tinha sido assaltado, que eu tava indo pra casa da minha namorada, e apareceu 2 homens de moto, e pediu minha bolsa e meu celular, eu falei que não ia dar, aí onde eu saí correndo, eles me alvejaram. E você vê que como é a natureza, né, Barão?
E nesse meio tempo aí, eu fui preso. E quando eu saí, eu encontrei ele na pior situação. Ele também fez parte. Pela essa situação que ele fez comigo, ele tomou a punição dele. E quando eu saí da cadeia, que eu conheci essa moça, que até o vídeo atrás eu falei que eu casei com ela, eu encontrei ele na pior situação. Porque quando eu entrei na cadeia, eu era um moleque, assim, um jovem que não tinha temência a Deus. Sabe aquele filho rebelde, que não escuta pai, nem mãe, ainda mais que a mãe morreu? Eu falei, demorou, quero saber de nada não, vou meter o pé no crime mesmo e vou de cabeça. Mas eu caí no cárcere e comecei a aprender ali com mais experiência de pessoas que estavam tirando um monte de tempo de prisão. E eu comecei a ir aos cultos lá dentro. Não aceitei Jesus lá dentro, mas ia nos cultos normal, todo mundo ia. E comecei a pegar um temor a Deus. Quando eu saí, eu vi esse cara pegando lixo nas portas das casas. Então eu entreguei ele na mão de Deus. Pra você ver, a situação foi pior do que eu queria. Eu tinha qualquer hora, eu tinha oportunidade de executar ele. Pelo que... Até um tempo eu encontrei ele, que eu estava na época com a minha família, eu perguntei por que ele tinha feito isso, e ele também falou que não sabia. Então, pra você ver, se ele não sabia, foi o próprio diabo que usou contra a minha vida. E pra você ver que a situação que ele se encontrou, pegando lixo, importa. Eu entreguei ele na mão de Deus, e até hoje eu não sei por onde ele anda. E foi esse um testemunho de vida. Ele me deu 3 tiros na cabeça com calibre 38 e não saiu a bala. Eu só fiquei com a marca do cano assim, ó, no rosto. Só saiu uma distância de 2 metros, assim, que o revólver... que um pegou no meu braço, outro barou a blusa e outro não sei nem pra onde foi. E esse é o meu testemunho de vida, a experiência que eu passei achando que tem amigo. Eu comia no meu prato, eu dormia com ele dentro da comunidade. Várias vezes nós ia pro baile. E quando ele chegava de madrugada, ele dormia dentro do barraco, cada um com um revólver. E no tempo da minha maldade, e eu não sabia. Sabe por quê? Porque um certo tempo eu fiquei bem. Eu tinha minhas coisas, eu conquistei meus negócios, moto, carro. E ele não conquistou, então a inveja entrou no coração dele. E se eu caio aquele dia, ele poderia ter falado qualquer coisa pro crime. E eu tinha morto no falo, tinha passado como, né, um pilantra, vamos dizer assim, desculpa a palavra. E ele estaria até hoje, talvez fazendo até injustiça com outras pessoas. Mas Deus foi tão bom que libertou eu desse mundo pecaminoso, do crime, e me salvou naquele dia. Naquele dia que ele deu essas canadas na minha cabeça, eu via uma mão me resgatando, porque se eu cair ali, eu ia ser executado e hoje eu não estaria aqui para contar esse testemunho. A gente é tão desobediente, né? Eu era um tipo de cara que eu gostava de muitos bailes. Aí tinha, nessa época eu não fazia parte de nenhuma facção, eu estava já afastado. Mas andava com quem fazia parte. E nós era farreiro, e esse certo dia, pra você ver, eu fui pra uma balada, foi eu e mais 2 amigos. Aonde aconteceu um caso muito sério. O amigo tava pilotando o carro, e nessa que ele tava pilotando o carro ele se movimentou, mano, sem querer. Ele subiu pra cima da calçada. Do nada, varão. Ele subiu do nada, o amigo pilotando, e quando o amigo vê esse testemunho, ele vai se lembrar dele. Subiu do nada, nós tá indo, na hora que nós saímos de um baile com as garrafas de uísque dentro do carro. Vamos ali no outro lado, vamos, nós está subimos a avenida, na hora que nós está cortando o caminho, o carro, não foi ele que jogou, porque a gente não tinha tempo de beber, nós estava tudo com 2 garrafas de Red dentro do carro. O carro subiu do nada e foi pro poste, e foi logo ao meu lado. Bum! Onde eu tomei 29 pontos na cara. O vidro do carro bateu no painel, pra você ver que o diabo queria acabar com a minha vida. O motorista ficou tranquilo, o de trás ficou tranquilo, o único lesado só fui eu. O vidro do carro, na hora que bateu no poste, estilhaçou e caiu no painel. Eu só bati a cara depois que o vidro caiu no painel. Estalhaçou tudo no meu rosto. Eu cheguei como no hospital, perdendo bastante sangue, até aqui estalhaçou tudo. E por 1 minuto o médico falou que se mais um vidro ia me cegar. Eu não fiquei cego e não fiquei banguelo, porque eu bati a cara. Eu saí em desespero, porque eu vi que eu ia desmaiar. Então, na adrenalina, eu abri a porta do carro e tinha um pessoal na esquina, que era até uns homens sexuais, uns travestis, que fazia ponto. Na hora que eles olhou minha cara, para mim, eu estava normal, porque no efeito da droga, eu estava com sangue quente, estava normal. Varou, na hora que eu olhei no espelho, que eu vi minha cara, estava tudo, parecia o Frankenstein, mais um dos livramentos. E os meninos só bateu o peito. Naquele dia lá, eu poderia ter ficado cego
e estouraram minha boca, mas Deus colocou a mão e me livrou. Quando a gente é pequeno, a gente é rebelde, né? O que acontece? Eu andava com a molecadinha, a gente adora, lembra daquelas bicicletas JNA? Aquelas que tinham giro, aquela que... Eu gostava de montar essas bicicletas. Lembra dos Mizuno Camaleão? Aqueles Mizuno Fila, aquele cano alto lá, que é aquela jaqueta da Lacoste, da Fudu. Então na época nós ia pros bailes e nós queria ter aquela, né? Você vê, mãe não podia dar, o pai não podia dar. Então o que nós ia fazer? Roubar dos boy. E nesse dia aí, foi um dia que eu me dei ruim. Fui fazer de menor fui fazer esse ato aí. Pra você ver que livramento. Eu roubei o boy, mas daí tem uns 20 anos atrás. Molecada, querendo ir pro baile. Pra ir pro baile e gastar em ostentação. Nessa que eu fui fazer esse ato de crime, conseguimos fazer o ato de crime. Olha só, Barão, que livramento. Eu corri de um lado e o cara correu do outro. O amigo do trampo correu do outro. Veio um cara do nada apareceu um carro. Ele me atropelou. Puf. Tinha um poste assim, bem de frente assim, ó. Na esquina, na hora que eu entrei a esquina assim pra correr, pra escapar, o carro me pegou. Sorte que meu amigo, ele jogou o corpo. E eu bati nele. Porque se não tivesse jogado o corpo, o carro tinha me jogado de frente pro poste assim, ó. E tinha me bagaçado. Eu tinha 16 anos. Eu cheguei todo ralado em casa. Aí mamãe perguntou, o que é isso, Luiz, e tal? Eu falei, não, mãe, eu caí de bicicleta, que eu não vou falar pra ela, caí todo ralado. Eu fiquei uma semana sem andar, que afetou a minha bacia. Eu fiquei uma semana, aí fui pro médico, aí o médico me passou os medicamentos, trincou um pouco a bacia. Pra você ver, a desobediência. A mãe não falava, não anda com esses meninos, e a gente, quando era naquela época, pra aparecer com tênis de marca em casa, tinha que dar direção, né? Mas não tem condições de comprar, como que você apareceu com ele? É meu amigo, ó. Luiz, abre o olho, amigo. Então, sempre o conselho que eu tive dos meus irmãos, estuda, sempre ouvi isso. Então, eu não estudei, a palavra de Deus diz em Salmos, né? Obedecer o pai e a mão para que sua vida seja longa na terra. Acabei entrando nessa vida louca e tô aí. Mas graças a Deus o Senhor tem misericórdia. Desse dia tem um projeto na minha vida que eu tô aqui para contar meu testemunho em nome do Senhor Jesus. Minha vida não andava bem, porque você sabe, quando a gente está no caminho errado, fazendo a vontade de Satanás, a sua vida nunca está bem. Eu tive também vários poderes na mão, tive muitas coisas, mas perdi tudo isso no decorrer desse tempo, nessa trajetória da minha vida. Mas pela misericórdia tinha as pessoas que oravam por mim. Minha cunhada, meu irmão, que é da Assembleia de Deus, sempre estava orando por mim. E essa trajetória toda, até que chegou um ponto da minha vida que eu conhecia Jesus. Um certo tempo aí, foi no dia 17 de setembro de 2024, eu me encontrava dentro do meu lar, onde eram muitas brigas já com a minha esposa. Hoje nós estamos mais juntos, mas através das suas orações também, acredito que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Onde o Senhor foi me visitar. De que forma? Eu me encontrava dentro da minha casa, eu passei de um dia para o outro, dentro de uma comunidade, estava ainda mais com um rapaz que fazia parte do crime do meu lado. Nós era muito viciados em maquininha e aquela farra toda, droga, bebida, mulheres. Onde eu fui para casa, cheguei em casa, essa moça que era meu pessoal estava, minha esposa no caso, estava saindo de casa, já com suas malas. Amém. Entrei para o meu deleito e dormi. Cheguei às 8 horas da manhã, virado de madrugada, só trazendo só brisa para dentro de casa, e fui me deitar. Ela foi embora, isso 8 horas da manhã. Deu 6 horas da tarde, da noite, eu me levantei para ir no banheiro. Quando eu me levantei para ir no banheiro, eu levantei para o banheiro e voltei. A casa no quintal que eu morava, é 3 casas que tem. Aí no caso, aquela casa antiga, que não é aqueles vitrô que abre, mas é aqueles vitrozinho normal. Eu colocava um lençol na janela para poder tampar a claridade. E quando a vizinha acendia a luz, clareava dentro do meu quarto. E você sabe, virada, assim, a neurose batia. Onde aconteceu o fato que eu me deitei, depois de usar o banheiro, eu me deitei e virei para a parede. E eu vi uma grande luz dentro de casa. Na hora que eu virei, estava sozinho, na hora que eu virei para ver se era a luz mesmo realmente da vizinha, e eu vi claramente, assim como eu estou vendo os amigos aqui que está participando, que está me assistindo, o Espírito Santo de Deus, uma luz tão grande, clareou tudo o meu quarto. Para mim ali, eu achava que naquele momento seria até um momento de brisa, né? Que
Eles falam momento de brisa porque eu ter virado, mas não, mas eu vi claramente ali. E naquele momento ali eu segui aquela luz que ela se movimentou no meu quarto e fui pra cozinha. Teve um momento que ela parou assim de frente comigo assim, ela virou, mas não deu pra ver o que que é essa luz, é uma luz tão diferente. Não é que nem a luz elétrica, é uma luz tão linda que ela virou assim pra mim assim, foi se apagando lentamente e falou: "Me siga". Então nesse momento aí que eu conheci essa luz, eu acredito que foi o Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, porque eu era um tipo de pessoas que eu não ia para a igreja. Eu, também crentes não ia me evangelizar. Pelo contrário, eu servia outros deuses. Eu fazia igual Salomão fez, servindo os deuses de rainha de Sabá. Eu matava bicho para poder alimentar. Eu era cavalo, igual de espalha na religião deles. Eu era cavalo de Exu, de tranca-rua das almas. Eu vivia em encruzilhada, eu vivia no cemitério, nas Mata Virgem, nas cachoeiras, fazendo trabalhos de macumbaria para poder não deixar a polícia me ver nos meus atos de coisas erradas que eu fazia. Eu achava que a entidade poderia me proteger de alguma coisa. E, na verdade, me protegeu de muitas coisas, mas também, na verdade, me prejudicou muito. A entidade eu matava. Eu tinha que fazer as minhas caminhadas, mas eu tinha que agradar eles. Então, por você ver, quando a gente fica fora da presença de Deus, a gente fica que nem uma folha seca. Fica à disposição do inimigo. Então, a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, certo? Então, se nós estamos no mundo do pecado, a gente já não é filho, a gente é criatura. Então, a gente fica para lá e para cá. Então, eu fui procurar esse meio aí, falando, achando que nada, os botas não vai me ver e tal. E sempre que eu fazia, que eu recebia uma verba, eu tinha que... Poxa, mano, eu tava comendo ovo dentro de casa, e Exu tava comendo galinha Angola de R$100. Olha que escravidão. Até o tempo que eu abri os olhos e falei, mano, não vou fazer mais esses negócios não, eu não quero ir por lá. E diz que você sai devendo a ele, você é cobrado, não pode dever. Então isso ficava na minha mente. Falei, pô, não vou sair, mas eu prometi um bode pro cara, mano. E na minha mente, sabe? Então eu quero sair, eu pensando comigo, eu vou sair, mas primeiro eu tenho que fazer o que fazer. Aí eu fui lá, fiz isso, e daí era os Exu, um tal de Exu Pimenta, Tranca-Rua, Zé Pilintra, essa entidade toda. Eu respeito todas as religiões, mas ali pra mim no momento eu acredito que Deus já estava trabalhando. Eu falei, eu vou sair disso daí, homem. Aí fui lá, onde é o cara que é o pai de santo, peguei o dinheiro e toma aí o dinheiro do bode do homem aí, ó, e falar pro Sim, mas isso pra minha vida não. E saí fora e continuei minha trajetória no do crime. Ou seja, então nesse decorrer desse tempo aí, não tinha ninguém que podia me evangelizar e não tinha tempo também para ir para a igreja, fazer uma visita no culto. E sempre quando eu sentia no coração de visitar a igreja, de ir no culto, sempre aparecia uma responsabilidade a qual eu exercia. Mas aquele dia foi especial, aquele dia o próprio Senhor, ele foi de encontro comigo e apareceu o Espírito Santo de Deus. E nesse momento que eu vi essa grande luz dentro da minha casa, eu liguei para um dos rapazes que fazia parte do crime também, dentro do crime organizado, que hoje também serve ao Senhor. Ele me deu total apoio e hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor Jesus. E é dessa forma que eu falo, vocês que acham que o crime compensa, porque o crime é que nem um câncer. O crime é que nem um câncer. O câncer, quando ele começa a entrar no corpo. Quando você descobre que você está diagnosticado pelo câncer, ele começa a comer os órgãos. Então, se você tiver o remédio para poder se curar, você consegue até se livrar desse câncer. Mas se você não tiver, o crime é o câncer. Ele domina você totalmente e leva você até a morte. E foi dessa forma aí que eu fui curado. Jesus foi meu remédio, Jesus foi minha cura, foi a cura do meu câncer. E no momento que ele foi atrás, foi de encontro comigo, aí onde eu me converti, verdadeiramente me reconciliei ao Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor. E você que pensa em entrar no crime, você que pensa que é modinha, não faça isso, porque você não sabe onde você está entrando. É um laço do passarinheiro, é a verdadeira peste perniciosa. E inclusive eu morei dentro de uma comunidade ali na Coab 2, ali em Itaquera, onde tinha uma ocupação. Ali eu já fazia parte dessa grande facção do estado de São Paulo, e tinha um pastor lá que queria abrir uma igreja, um ponto de pregação, e eu via lá ele para lá e para cá, onde eu fui indagar ele. Inclusive fui dar um testemunho lá, nesse tempo atrás aí eu fui dar um testemunho,
E ele contou. Eu fui perguntar se ele era pastor realmente. Eu andava com guia, só andava doidão, só bebendo bombeirinho, naquela vida louca que sabe, que o diabo quer que você vive, naquela lástima toda, sendo escravo dele. E encontrei o pastor, onde ele falou que queria abrir uma ponta de pregação. Eu no mundo, usando droga, com guia atravessada, eu profetizei que aquele ponto ali seria uma igreja. Então ali eu determinei ali que seria uma igreja, eu lutei ali, falei, não, vai ser igreja aqui, ninguém vai ter que pôr a mão, o crime não vai falar nada. Aonde eu fui, troquei ideia com o crime, e até hoje, pela honra e glória do Senhor, tem um ministério lá deles, Igreja Gerando Avivamento, do pastor Fabrício e da pastora Fabiana, aonde, pela misericórdia de Deus, ali eu falei pro pastor ali que ia ser uma igreja, e um dia eu voltaria lá para pregar. Eu cheio de guia, passado no corpo, cheio de tatuagem, sem camiseta, com copo de bombeirinho na mão. E eu profetizei na minha própria vida. E essa semana passada, quando eu me converti, agora que eu me reconciliei, eu fui dar um testemunho pela honra e glória do Senhor Jesus. E 5 almas lá se converteram pela glória de Deus. Aonde eu profetizei, você ver, eu no mundo, cheio com tudo errado, ajudei a abrir um ministério que hoje gera salvação, que hoje constitui famílias. E esse tempo atrás fui lá e ministrei, dei meu testemunho e fez efeito. O Senhor foi glorificado e exaltado pela honra e glória do Senhor Jesus. E nesse tempo aí que eu fui convertido, me reconciliei agora dia 17 de setembro de 2024, graças a Deus, tem me honrado. Hoje eu tenho um projeto aí junto com o pastor Alexandre lá na África, em Moçambique. Eu estou conseguindo contato com ele porque está tendo um problema de sinal lá na África, que é agregado com a Assembleia de Deus Restaurando Vida, que é aqui. É o pastor Rafael e o nosso pastor presidente, que é o pastor Rafael, e o nosso pastor, que é o nosso irmão evangelista, o Rodrigo, pela honra do Senhor Jesus. E lá eu sou vice-presidente na África da Assembleia de Deus Gerando Vida. E creio que logo em breve vai sair o podcast e Gerando Vida, em nome do Senhor Jesus. E essa é a minha trajetória de vida aí. Você que pensa em entrar no crime, pensa em estar em coisas erradas, não faça isso, porque o crime é podre e a gente não tem amigo. A gente não tem amigo porque quando a gente está na ostentação, quando a gente está bem, amigo, você está cercado. Mas quando a dificuldade bate na sua porta, quando vem a doença, quando vem a dificuldade bate na sua porta e você procura um amigo, eles tudo somem. E o verdadeiro amigo, que foi o que me põe lá em casa e me levantou e me tirou do lamaçal do pecado, esse é o amigo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o único que foi lá na minha casa, se mostrou em pessoa para mim, no caso, ele se revelou para mim, o próprio Deus, uma luz tão grande que eu nunca vi. E hoje eu não tenho vício nenhum. A partir daquele dia que eu vi aquela luz, eu não uso mais nada, graças a Deus eu posso dizer que eu sou liberto pelo sangue do Senhor Jesus. E você também que precisar também de um apoio, nós estamos aí para apoiar. Tem a clínica de recuperação aí, onde é suprida por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aí na descrição aí o meu canal do YouTube, o meu Instagram e o meu contato. Eu agradeço esse momento pelo Semeando Vida do YouTube, que esse meu testemunho, com poucas palavras, possa alcançar corações e possa converter e reconciliar muitas pessoas. O mundo do crime não compensa, porque o crime é podre. O crime é podre e o inimigo quer colocar você como instrumento, como cavalo. E lá na frente, ele tira e cefa a sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.